Olá, eu sou Carol Tessarim, nutricionista, e hoje vim compartilhar com vocês sobre jejum intermitente. O que é, como fazer, seus benefícios e também se pode ser feito por todo mundo. Antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, compartilhar, que eu fico muito feliz. Então vamos começar? Solta a vinheta, DJ! O jejum ele é praticado pela sociedade por muitos anos, isso por conta de questões religiosas. Mas ultimamente ele tem sido utilizado, disseminado e estudado em relação a outros benefícios, como por exemplo o emagrecimento. Afinal, o que é o jejum intermitente? O jejum é um período de restrição alimentar, que pode ser feito por 12 horas, 14 horas, 16, 18, 20, 22, até 24 horas. O mais comum é o de 16 horas, o que mais se utiliza e é o que eu quero dar de exemplo aqui. Claro que se usam outros, lógico, de 18, de 20, mas eu vou dar o exemplo para vocês do de 16 horas para a gente aprender como funciona. E aí, nesse período de restrição alimentar de 16 horas, vem o período da janela alimentar, que seria de 8 horas. O objetivo principal do jejum é dar um repouso para o trato gastrointestinal, além de utilizar as suas reservas de gordura como fonte de energia. O seu estoque energético, né, que a gente reserva em forma de gordura, para gerar energia. E quais são os benefícios do jejum? Os benefícios do jejum, eles vão além do emagrecimento. Aliás, o emagrecimento é uma consequência caso você se alimente bem na janela alimentar. Por quê? Não adianta você fazer o jejum e se alimentar mal, porque não vai funcionar como processo de emagrecimento. O objetivo principal no emagrecimento é reduzir o índice glicêmico, reduzir os níveis de insulina, e aí quando você come, se você comer muita besteira, muito açúcar, alimentos de alto índice glicêmico que liberam muita insulina na corrente sanguínea, você vai dar o efeito oposto. Então, o ideal para o emagrecimento é ter uma alimentação correta, que eu vou explicar mais para frente como seria essa alimentação. Mas além disso, o jejum é benéfico para a reparação celular, prevenindo doenças crônicas e o envelhecimento. Porque durante o jejum as nossas células conseguem ter uma reparação melhor, conseguem se renovar com mais facilidade. Redução da resistência insulínica e da glicemia, redução dos níveis de triglicerídeos, auxilia na saúde cardiovascular, e também auxilia na saúde mental, inclusive prevenindo doença neurodegenerativa, como por exemplo o Alzheimer. Como fazer o jejum? Defina um dia e aí você vai ficar, por exemplo, vou fazer de terça para quarta. Terça-feira, quero fazer o jejum de 16 horas. Você primeiro precisa definir quanto tempo de jejum você quer fazer. E aí vou fazer o jejum de 16 horas, vou parar de comer às 8 e vou retornar à minha alimentação ao meio-dia. Durante esse período de restrição alimentar, você vai poder tomar água, chá e café, porém sem açúcar e sem adoçante. Pode ser feito todos os dias? Eu não recomendo. Eu, Maria Carolina, nutricionista, recomendo no máximo 3 vezes na semana. Porque quando a gente faz o jejum todos os dias, a gente pode acabar se privando de todos os nutrientes que a gente precisa todos os dias. Então, vitaminas, minerais, proteína, o que a gente precisava ingerir, a gente vai deixar de ingerir numa refeição ali, ou até 2 refeições, ou 3 refeições. Então é importante ter uma alimentação ali balanceada com o seu nutricionista para não faltar nutriente nenhum para o seu corpo. Por isso eu recomendo 3 vezes na semana, que é uma forma melhor de você fazer o jejum sem prejudicar o seu aporte nutricional. E como deve ser feita essa alimentação pós-jejum? Eu recomendo a utilização de gorduras boas. Por exemplo, se você vai almoçar logo após o jejum, ingerir uma gordura boa ali, um azeite, um abacate, sementes oleaginosas também são opções para o pós-jejum. Uma proteína, que aí seria o peixe, carne, o frango, o ovo, ou se você for vegetariano, tofu, uma lentilha, uma quinoa, uma soja. Vitaminas e minerais, então verduras, legumes, evite
logo após o jejum, consumir alimentos de alto índice glicêmico, porque o objetivo do jejum é reduzir o índice glicêmico, manter os níveis de insulina mais baixos, para te auxiliar no processo de emagrecimento, caso seja esse seu objetivo, perda de gordura. E aí, se você come logo em seguida um alimento de alto índice glicêmico, eu sinto muito, mas não vai fazer o efeito que deveria. E antes do jejum, às 8 horas da sua última refeição, também precisa ser de baixo índice glicêmico, ou seja, evitar carboidratos simples, macarrão, arroz branco, doces, enfim, pães, porque quando você ingere esses alimentos, igual eu falei, libera muita insulina na corrente sanguínea, então consequentemente você vai sentir mais fome. E aí o jejum vai ser difícil de fazer, porque você vai estar com a insulina alta consequentemente pede glicose e aí você sente mais fome. Muitas vezes no início ali do jejum, que você começar a fazer o jejum, pode ser que você sinta um pouco de fome, tudo. É normal isso acontecer porque a gente não está acostumado a utilizar os corpos cetônicos para gerar energia, que seria a utilização da gordura. A gente está acostumado a utilizar as reservas de glicose, que a gente acaba de ingerir. E aí o organismo ele precisa se adaptar a isso. Mas a partir do momento que você se adapta, e é rápida essa adaptação, aí é tranquilo, você consegue seguir e, pelo contrário, você se sente muito bem. E o jejum intermitente pode ser feito por todo mundo, Nutri? Então, não pode ser feito por todo mundo. Gestantes, como eu, não recomendo fazer jejum intermitente. Diabéticos, pessoas com doenças crônicas, como doença renal. E também, assim, é importante você ter uma percepção de como você reage ao jejum. Porque não adianta você fazer e aí depois gerar uma compulsão alimentar. Então é preciso se observar, ver se você realmente se adequa ao jejum intermitente. Porque tem muita gente que fica um tempo sem comer, quando vai comer, come o dobro, o triplo do que comeria se não estivesse fazendo o jejum. Então é importante você identificar o seu perfil e saber se realmente vale a pena para você ou não. Então essa é uma questão que a gente precisa levar em consideração. Eu fiz um resumo do que é o jejum, dos seus benefícios, porque vai muito além disso. Espero que tenha esclarecido as dúvidas. Normalmente são as dúvidas que eu recebo. E caso você ainda tenha dúvida, escreve embaixo nos comentários que vai ser um prazer poder responder e te ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.